Porque se nós não temos um subconsciente treinado para nos fazer vencer, no momento em que a gente é pego numa adversidade, esse subconsciente ele traz as crenças limitantes do passado, a certeza de que é mais uma derrota, de que a gente não consegue ir adiante, que deve ter uma macumba, que deve ter um porquê, que talvez eu tenha vindo ao mundo para não vencer mesmo. A única solução para isso que eu encontrei no decorrer da minha história, no decorrer do meu estudo, do meu aprofundamento espiritual, foi que a gente precisa criar uma fé e alimentar essa fé em nós mesmos. Entender o nosso valor. Eu falo muito sobre autoconhecimento, eu falo muito sobre amor próprio, autoestima, porque eu precisei construir tudo isso em mim. Tá? Eu fui muito derrotado na minha infância e eu precisei compreender essa realidade e a partir dali dar nome aos pontos negativos da minha vida e começar então a construir para reverter esses pontos em pontos positivos. E não vou entrar nesse mérito, concluindo a questão da fé, nós precisamos mandar impulsos positivos para o nosso subconsciente. A gente não pode mergulhar no negativismo da vida, olhar tudo pelo ponto negativo e achar que isso é normal, achar que nós viemos para sofrer. A gente precisa criar pensamentos positivos para o nosso subconsciente começar a mudar esse quadro negativo dele, se tornar um aliado. Ou seja, nós precisamos ter pensamentos dominantes de que nós somos capazes de vencer, para justamente, à medida em que a gente vai encontrando essas adversidades, nós vamos combatendo com o nosso subconsciente positivo, com pensamentos dominantes de vitória, nos guiando com a certeza de que nós somos preparados, e aí então a gente começa a perceber as oportunidades que o universo nos manda diariamente. Porque muitas vezes você recebe um impacto muito forte na vida de uma situação adversa e você se sente uma pessoa derrotada de todas as suas forças, fazendo com que você não consiga se levantar. Mas cada adversidade nos traz uma janela de oportunidade. Basta que a gente esteja atento àquilo que o universo manda para a gente. Porque, veja bem, o universo, ele ama a riqueza, ele ama as coisas boas, ele ama as pessoas que buscam conhecimento, que buscam se fortalecer na fé. Uma vez que nós somos assim, que nós geramos essa energia, nós nos conectamos com ele. Como ele, o universo, Deus, é feito de coisas poderosas e maravilhosas, começa então a haver uma troca de energia. Então a gente entra numa energia constante, onde as oportunidades são ofertadas e nós percebemos e nós aproveitamos. Ora, uma oportunidade não era aquilo que nós queríamos, mas através dali a gente tem uma janela de oportunidade para uma outra direção, aonde vai nos levando para o nosso propósito. E quando a gente então entra nesse propósito, a gente deslancha e toda a nossa paixão, a nossa energia, ela é depositada diariamente no novo trabalho, na nova vida, e aí ninguém mais segura a gente. Caso contrário, se a gente não entra nessa energia positiva, se a gente não começa essa comunicação com o universo, nós ficamos no negativo, e o universo odeia isso. O universo deixa essas pessoas de lado, batendo cabeça, correndo atrás do seu sustento diário, se conformando muitas vezes com algo muito pequeno, né? Algumas pessoas a gente percebe, e eu passei por isso, então eu posso falar. Quando eu digo algumas pessoas, e quando eu falo assim, eu falo porque eu tenho propriedade no que eu estou falando. A gente começa a se preocupar, depois de uma quebra, a gente começa a se preocupar, a se agarrar em pequenas oportunidades. Como em Atos 3 da Bíblia, onde Pedro cura um paralítico, que fica mendigando na porta do templo, que alguém ajude ele diariamente, ele é carregado para a porta do templo e fica ali mendigando ajuda. Nós passamos a mendigar então ajuda após uma quebra muito forte financeira e nos agarramos a coisas pequenas muitas vezes, achando que aquilo é o melhor que pode acontecer para a gente. E tá bom, não precisa mandar nada maior, manda pequeno que eu posso administrar e não falta. Então fica assim, pensamentos assim, olha, quanto que eu preciso ganhar essa semana para a semana que vem pagar a conta? Ah, eu preciso de X. Ah, tá bom, então isso eu acho que eu consigo. E a gente começa a trabalhar para ganhar aquele montantezinho ali, sabe, só para pagar as contas. Ou seja, a gente entra numa miséria espiritual, numa miséria existencial. O universo, ele não se agrada com isso, sabe? Nós fomos criados para viver o melhor dessa terra. Nós fomos criados feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa capacidade, ela é infinita, mas para isso precisamos ter uma fé, sabe, em nós mesmos, ter um subconsciente fortíssimo,
preparado, nosso aliado para nos levar adiante. A cada problema que encontrarmos, nós termos pensamentos dominantes nos mostrando que nós podemos passar por aquilo. E para alimentar uma fé, nós precisamos de ter autossugestão. A gente precisa sugerir que nós somos capazes, sugerir que nós viemos para vencer, sugerir que nós vamos conseguir vencer as adversidades, que nós viemos para ter o melhor, que nós queremos pré-definir o que nós queremos. Tá? Isso é um grande ponto. Pré-definir o que nós queremos. Nós queremos o que dessa vida? E nós queremos em quanto tempo? Diga para o seu subconsciente o que você quer dessa vida. E em quanto tempo você pretende adquirir isso. E trabalha constantemente para que você consiga isso. Tire os pensamentos de derrota. Tire os pensamentos de miséria. Você não é um miserável. Você não é uma miserável. Né? Você pode estar passando, ou alguém que você conhece pode estar passando por uma situação adversa dessa, mas isso é momentâneo. E olha, nesses momentos de dificuldade que eu passei, onde eu precisei vender utensílios de casa que eu jamais pensei que isso pudesse acontecer, estar vendo minha geladeira sair pela porta, vendo o meu fogão saindo pela porta para poder comprar alimento. Nessa hora é algo assustador, tá? Eu tive uma quebra muito forte, não tenho o menor problema em falar, porque eu saí dela muito forte, mas foi difícil no início. Eu precisei estudar, eu precisei me aprofundar na minha espiritualidade, eu precisei encontrar no propósito de Deus o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, assim, não estendendo, a gente vai falar mais sobre isso para frente. O que eu posso dizer para vocês é isso. Criem uma fé em vocês mesmos. Criem impulsos positivos, sabe, para o seu subconsciente. Criem pensamentos dominantes de vitória. Não aceitem a derrota. Se conectem com o universo. Entendam que o universo gosta de vencedores. Ele se agrada, ele se alia a vencedores. Então, o seu primeiro aliado é o seu subconsciente fortalecido. E aí, com certeza, você vai ter um aliado que é o universo te mandando oportunidades diárias, e você, por não ter mais um pensamento dominante de miséria, de pobreza, de conformismo com aquilo que é uma migalha, você vai começar então a perceber coisas grandes, vai ter o nível de merecimento que você merece, e você vai começar a fazer bom uso das oportunidades que a vida te manda, tá bom? É assim que funciona. Foi assim que eu encontrei a minha virada, e eu quero passar isso para todos vocês. Vai forte, vai firme, que a vitória é certa. Fiquem com Deus.